brincando comigo. Então eu preciso de pessoas que têm algo a perder, e aí eu entro junto, a gente dá as mãos e vai todo mundo pro vai ou racha. Legal, interessante. Esse é o meu preceito para abrir um negócio. E você tem nichos que você atua e outros que você não atua, ou você ouve... Tem. Existem teses, né, que a nossa holding entra. Então, existem as teses mais fortes, que é as que a gente quer. Por exemplo, inteligência artificial, coisas cibernéticas, obviamente a holding compra, porque eu tenho muito fácil uma prateleira para colocar para vender. Áreas como saúde, wellness, muita coisa real estate. Então, tem vários segmentos que a gente entra. Segmentos que eu não entro por valores pessoais. Então, qualquer segmento que pode ser extremamente frutífero do ponto de vista financeiro, mas machuque as pessoas, né? Cria um dano à sociedade, uma bet. ah, Tem mercados que eu absolutamente não entro, independente da proposta, Legal. independente do meu retorno. Aí eu acho que é uma questão de princípio. Mas basicamente nós temos teses onde nós acreditamos e a gente foca mais nas teses. Mas às vezes aparece algo, um diamante bruto de um segmento que nós nunca imaginamos. Eu falo, pessoal, vamos, a gente senta com o board, né? Com o conselho e a gente entra, a gente encara. Por isso que a gente acabou abrindo tanto CNPJ. Vários segmentos que lá atrás não faziam parte das nossas teses. Mas é isso. Basicamente, a nossa holding não entra em algo que nossos valores não batem. E agora abrimos um assunto bom aqui, de valores, de princípios. Você, você é cristão, você Sim. deixa isso claro. E isso foi desde o início, desde criança? Ou houve um momento de... Desde criança, até desde antes de. Acho que eu tive momentos, né, quando a gente cresceu, mais de desconexão, de afastamento, que muitas gente, se não todo mundo, a gente passa. Então, acho que eu tive esse período de. Hoje eu estou num momento muito conectado, graças a Deus, sou muito grato por isso. Mas a minha avó me conta uma história que nem eu lembro. Ela era católica, tinha um crucifixo atrás da porta principal, e eu um dia apontei quando criança, tinha uns 4 ou 5 anos, e quis ouvir a história. O que é? Por que tá lá? Minha avó sentou, puxou e contou a história de Jesus Cristo, que ele tinha sido crucificado por nós, né, pelos nossos pecados, e eu chorava. Minha Sério? avó falou que eu abri um berreiro e que eu fiquei indignado como criança, como poderia alguém fazer isso com alguém tão bom? Uau. Então, assim, muito legal essa conexão lá de trás. E aí, momento mais de faculdade, adolescência, né? Acho que tive um momento, mas nunca de não olhar. Eu nunca tive não. Sempre. Talvez só alguns momentos, vou perder uma oração ou outra. Hoje eu tô num momento muito mais regrado. Então, eu tive esses momentos mais, só de um afastamento, mas sempre olhando para lá. Sempre com esse caminho e essa bússola moral. Isso nunca mudou. Por nenhum momento a bússola queimou. Às vezes só era uma fraqueza de estar lá se exercitando, porque é um exercício diário, é uma musculação, é igual a academia. Aham. A gente não fica, essa semana não precisa de Deus. Não existe isso. É a hora que acorda, é depois do almoço, então é um exercício, a gente tem que estar lá conectado. Então, quando eu digo momentos que eu tive um pouco mais não estava muito conectado. Uhum. E você entende que suas empresas são plataformas para isso, são ferramentas para isso também? Sem dúvida, tem que ter propósito, tem que entregar alguma coisa. E por mais que algo possa não ter um propósito no produto em si, aquilo tem que, no mínimo, primeiro, ser neutro para a sociedade, não causar nenhum dano e gerar capital. Porque daí o capital vai ser um instrumento benéfico. O capital é o que eu posso usar, o dinheiro é o que eu posso usar para ajudar na saúde de alguém, ajudar num projeto. Então, no mínimo, é neutro, não ajuda o produto, mas também não atrapalha, e aí aquele dinheiro vem em prol das pessoas. Tem uma história que eu gosto muito, que é do fundador da Hobby Lobby nos Estados Unidos. Você já ouviu? Não. Ele. Ai, me esqueci o nome dele agora. Mas enfim, ele vem. Green, alguma coisa Green. Ele vem de uma família de pastores. E só que ele sentia um chamado diferente. Os irmãos se tornaram pastores, então o Tá. pai era pastor, os irmãos pastores, e ele sentia um chamado diferente. Ele falava: "Cara, não é para mim o pastoreio aqui de igreja, eu quero ser um empresário". E o pai dele pressionava muito ele, porque o pai era pastor, os irmãos pastores. E como assim você não vai querer seguir o nosso legado ministerial? E, enfim, ele combateu isso, ele confrontou isso e de fato se tornou um empresário. Mas onde que entra a beleza da história? Ele fundou o Hobby Lobby, que é uma loja de decorações, artigos para casa nos Estados Unidos, e se tornou uma das maiores, se não a maior nesse setor nos Estados Unidos e, consequentemente, um dos maiores doadores, pessoa física dos Estados Unidos para a obra de Deus.
Então, Não. através do chamado dele empresarial, ele pôde potencializar, impulsionar a palavra de Deus Sim, através do capital, como você bem exato. acabou de... Eu acho que Deus põe um propósito no coração de cada um de nós, porque no fim do dia é um quebra-cabeça, são várias peças diferentes. Se você não quebra-cabeça, a gente vê a mesma peça, a gente faz uma figura, só peça cinza, a gente vai juntar, é uma grande quadrado cinza. Vai dar em nada. A gente precisa de pecinhas diferentes para aquela beleza, para aquele quadro bonito, quando a gente termina de montar e fala que lindo, que paisagem, que imagem legal. E eu acredito muito que Deus fez cada pecinha diferente, para que nós nos juntemos, nós entremos em comunhão e um ajude o outro. Nessa história é muito lindo, né? Um dos irmãos ajuda com o capital e os outros espalhando a palavra de Deus. Muito Então às vezes a gente tem que ir para um outro lado do mundo. Como? Tem que ter um avião, tem que ter comida, tem que ter um lugar para você morar. Como que a gente vai levar livros, levar Bíblia? Tem que comprar, tem que fazer. Então a questão é propósito, e cada um acho que tem o seu. Ninguém pode dizer, esse propósito é mais nobre ou é menos nobre. Eu acredito que, né, sempre olhando para Deus com essa bússola e Isso com é amor no coração, não tem como errar. Isso é muito libertador, né? Não sei pra você assim, mas pra mim, cara, chegou uma época que eu tive essa crise assim, porque eu não cantava, eu não tocava, não sabia pregar, não era o cara que mais conhecia de Bíblia, assim, como um pastor ou algo do tipo. Aí eu falava, meu, como que eu posso servir a Deus? Como que eu posso ser um cristão de verdade, um seguidor de Cristo, sendo que eu não faço o que é feito dentro das igrejas? E de verdade, eu entrei numa crise, eu fiquei anos assim, até que eu entendi que aonde eu atuo, com as centenas, na verdade milhares de pessoas que eu atuo todos os meses através dos meus negócios, etc., muitas vezes o meu pastor ou algum pastor não chega. Exato. Aquelas pessoas nunca entraram ou entrarão numa igreja. E aí eu fui desmistificando isso e fui entendendo que eu aplicando princípios, seguindo os valores que eu tenho e que a Bíblia diz dentro dos meus negócios, eu também estou sendo igreja. Com Eu certeza. também estou cumprindo um propósito e um chamado. Inclusive, por isso que eu conheci essa história, porque eu fui estudar, sabe? Eu fui buscar, cara, será que tem alguém que usou empresa a favor do reino? Isso eu tô falando de anos atrás, Claro. né? E como que pode usar? Porque hoje, principalmente com a internet, isso é muito claro, né? Mas, sei lá, uns 10 anos atrás, não. Tipo assim, tinha ali um sistema, a palavra sistema é ruim, né? Mas um ambiente religioso que você serve dentro de uma igreja, e se você não serve ali, meio que não, você não pode ser um agente do reino de Exato. transformação, né? Ou no mínimo não é bem visto, entre aspas. Mal compreendido. É, mal compreendido. Não, mas como assim você não tem um ministério aqui dentro da igreja, dentro das quatro paredes? Até que eu entendi isso e de fato comecei de maneira intencional e estratégica utilizar os nossos know-hows a favor dos princípios bíblicos. Sim. Exemplo, o nosso espetáculo Seja Luz. Cara, você ainda não foi, né, João? Não. Cara, você precisa assistir. Medina quero. foi, né? Medina já foi umas 2, 3 vezes, aliás. É um espetáculo de circo que tem malabarismo, palhaço, contorcionismo, números aéreos, que tem iluminação, roteiro, figurino, banda ao vivo, cantores ao vivo, tudo assim numa excelência, modéstia à parte, braba. Só que do primeiro minuto ao último minuto a gente apresenta Jesus. Muito legal. Só que chama Seja Luz. Tipo assim, não tem nada de gospel religioso. Sim. Intencionalmente. Por quê? Lógico, para atrair. Muita gente não vai entrar numa igreja porque tem preconceito, porque foi machucado, porque o pai teve uma experiência ruim, enfim. Mas vai entrar num circo. Sim, circo. E aí eu chamo um amigo, pô, vamos lá no circo, pô. Qual que mais eclético do que o circo, né? Que circo? O Seja Luz, pô, tá lá na cidade e tal. Vamos no Seja Luz, no circo. Só que a hora que chega lá, vê tudo do melhor, que inclusive é um princípio nosso, que a excelência reflete Deus. Perfeito é só Deus. Eu nunca vou ser perfeito, eu nunca vou fazer um espetáculo perfeito, nenhuma empresa minha vai ser perfeita, mas pode ser excelente. Esse é um pilar que reflete a Deus. Deus é perfeito, mas eu posso ser excelente. A hora que ele chega lá, ou ela chega, vê um espetáculo lindo, dezenas de pessoas trabalhando, som da melhor qualidade, luz da melhor qualidade, figurinos. Uau, que lindo! Só que ali tem princípios cristãos. A gente mostra como ser um pai presente, a gente mostra como ser um marido melhor, uma esposa melhor, mostra como ser um ser humano melhor. Tudo aquilo, de fato, eu estou cumprindo o chamado de Deus nessa terra, que é ir de pregar o evangelho em todo o mundo e para toda criatura. Não só dentro da igreja,
circunscrito a ambientes. É Em isso. todo lugar, para todo. Para todos e em todo. É. Então eu tô cumprindo o chamado do mesmo jeito. E você em da todo... sua parte e o pastor dentro da igreja. É isso, De novo, maravilhoso. somos todos engrenagens de um grande relógio suíço. Eu acredito muito nisso. Então, é muito legal você, no seu universo tão incrível, dizer isso.